apóstolo, o profeta Jonas. Tem gente que acha que Jonas foi obrigado a ir a Nínive. Eu tenho a plena convicção que não, que ele escolheu. Eu posso demonstrar isso nas escrituras. Me prova isso. Como é que é Gão? Por exemplo, isso eu acho que é algo que a gente tem que discutir. Falando nessa questão das traduções e tudo, qual é a versão da Bíblia que mais lhe agrada, que mais, no seu entendimento, é próximo ao original? Olha, essa é uma questão muito complexa, porque eu gosto de responder assim, depende muito da pessoa que vai ler. Entendi. Tem pessoas para as quais é melhor você indicar a NVI, a antiga, não essa nova aqui, a tradução não é tão boa, a antiga. Tem outros que é melhor a Almeida, então depende muito da pessoa. Agora, o que deve ser dito é o seguinte, o fato de existirem um sem número de traduções que é alegado por muitos como um defeito é, na realidade, uma grande vantagem. Pior seria se nós tivéssemos só uma tradução, porque nós estaríamos refém do tradutor. Tem gente que diz assim, como é que eu vou confiar num livro que tem tantas traduções? Ora, é por ter tantas traduções que ela é mais confiável. Já que você não lê no original, você pode comparar as traduções e chegar ao sentido mais perfeito. Então, eu sugiro, na prática, que você busque aquela que mais lhe agrada. E, com o passar do tempo, você vai ter acesso a outras traduções, você vai crescendo, amadurecendo nesse processo. Existe, o que eu uso em português é qual? Eu uso a Almeida, de maneira geral, não porque a Almeida é tanto, porque é a única que tem no meio digital com o dicionário Strong. É uma tradução que você clica na palavra e ela aparece o original. Então eu acho isso um recurso muito importante e eu aconselho a quem quiser que possa adquirir esse recurso aí. Agora, o R quer fazer uma pergunta. Pastor, quais evidências históricas e arqueológicas a gente tem da ressurreição de Cristo? Porque é certeza que houve um homem chamado Cristo que esteve em Jerusalém, ali em Israel. Mas qual que é a prova da ressurreição que a ciência, a filosofia aponta? Existe isso? O primeiro ponto a se dizer é o seguinte, que o fato da base do cristianismo ter sido a ressurreição de um homem, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, conforme eu disse, já é revolucionador. Porque a base do cristianismo não é um sonho, não é um encontro com um anjo. Tem coisas que podem ser verdade, mas não são verificáveis. Há uma diferença entre o que é verdadeiro e o que é verificável. Por exemplo, se eu disser para o senhor assim, ontem, professor Brunet, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava tomando sorvete de chocolate, por exemplo. Pode ser verdade, mas não tem como verificar. A gente pode contratar aqui o maior neurocirurgião do Brasil, ele não vai conseguir achar o sonho dentro da minha cabeça. É um exemplo de algo que pode ser verdadeiro, mas não é verificável. A ressurreição é um fato não apenas que se pretende verdadeiro, mas é verificável. Existem várias provas, eu vou citar algumas. A primeira prova vem da análise textual. Quem foram as principais testemunhas da ressurreição de Cristo? Mulheres. Foram mulheres que foram ao túmulo e estava Cristo, o túmulo estava vazio. Foi o círculo de oração, né? Que foi lá, né? O círculo de oração. Que foi lá. Se fosse mentira na sociedade judaica, jamais se colocariam mulheres como testemunhas de um fato que é central para o cristianismo, de acordo com a 1 Coríntios 15:14. O fato de terem colocado mulheres, isso diz a análise textual, é uma prova de que aquilo é verdade. Do contrário, teriam colocado pessoas, homens de autoridades que na sociedade judaica da época dariam a credibilidade. Colocaram as pessoas que tinham menos credibilidade. Com certeza quem escreveu aqui escreveu a contragosto porque era a verdade. Isso é um fato. Outra prova histórica da ressurreição foi o impacto disso na vida dos apóstolos. Depois que Cristo morre, o cristianismo se esvai. Depois que Cristo morre, Pedro volta a pescar. O cristianismo acabou. É no impacto da ressurreição, e devo dizer, e com o advento de Pentecostes e Atos 2, que aqueles homens antes
temerosos, como era o caso de Pedro, que negou Cristo 3 vezes, se tornaram corajosos, a ponto de serem perseguidos, torturados e mortos, sem negarem o fato, aguentarem. Dos apóstolos de Cristo, só um não foi morto, que foi João, que teve sua pena transformada para prisão perpétua na ilha de Patmos, onde inclusive escreveu o Apocalipse. Todos os demais ganharam o quê? Defendendo essa verdade? Perseguição, tortura e morte. Ou seja, ninguém morreria por algo que é mentira. Sabendo que era mentira. As pessoas podem até morrer por uma mentira que acham que é verdade. Mas sabendo que é mentira, não. Não tem nenhum caso. Boa. Não há ninguém que dê a própria vida por uma mentira, sabendo que é mentira. A ideia de que os apóstolos teriam se reunido para divulgar uma falsa mensagem da ressurreição não se sustenta contra essa constatação simples e comezinha de que ninguém iria dar a vida por algo que soubesse que era mentira. E também, por exemplo, se Jesus não tivesse ressuscitado, por que subornar os soldados romanos? Qual é o ganho? Se era mentira, ia ter o registro da mentira. Ele passou ali, eu vi levando o corpo. Ou seja, subornar os soldados para inventarem uma história. E a Bíblia diz, e essa história corre até hoje, né? Eu acho impressionante essa questão da ressurreição e como o senhor tocou em Atos 2, porque por mais que a gente se prepare e busque conhecimento... Água e café, por favor. Por favor. Pros dois. Por mais que a gente se prepare, por mais que a gente faça tudo, no final das contas a gente depende muito da ação do Espírito Santo na nossa vida para as coisas acontecerem, né? A gente precisa do poder da ressurreição. Por exemplo, eu estava pregando ontem, aí eu preparei o sermão, tudo escrito e tal, mas a maioria das coisas que tocavam o coração das pessoas não eram coisas que eu escrevi no sermão, eram coisas que o Espírito Santo na hora colocava na minha mente para falar. Era uma frase, era uma lembrança de um versículo. E aí você viu o impacto na vida das pessoas. Como é que você vê essa questão da ação do Espírito Santo e dos dons espirituais? Você acredita nisso? Você acredita que isso está atuando hoje? Não sei se você sabe, eu sou pentecostal. Tá. Sou pentecostal. Acredito plenamente na atualidade dos dons do Espírito. Atos 2 é o nascimento da igreja do Senhor. Você veja que ali... Em Atos 2, o que é que nós temos? Nós temos um agrupamento de pessoas, 100 e poucas pessoas, 120 pessoas reunidas, até organizadas, mas incapazes de exercer o propósito para o qual foram criados. É como se fosse o corpo de Adão, formado, mas incapaz de exercer o propósito para o qual foi criado. Quando é que esse corpo de Adão se torna capaz de exercer o propósito e quando é que a igreja do Senhor se torna capaz de exercer o propósito para o qual foram criados? Quando há o Espírito. Nas línguas antigas, e em hebraico não é diferente, sopro e espírito têm a mesma palavra. É ruar. Ruar. Então veja bem, o sopro em Adão é o espírito. Assim como o vento impetuoso. Imagino eu que o som que eles devem ter ouvido, e aqui eu peço uma licença, que isso não está nas escrituras, mas eu peço licença para imaginar, e imagino que o som foi um som assim como ruar. Era os céus gritando Espírito. Quando o Espírito de Deus cai sobre a igreja, ela se torna capaz de exercer a função para a qual ela foi criada. Nós temos que crescer em intimidade com o Espírito Santo de Deus, buscar discernimento no Espírito Santo de Deus, buscar intimidade. O Espírito Santo é uma pessoa sobre a qual a gente fala, mas não se aprofunda tanto. Não é verdade? É essencial. O Espírito de Deus é essencial para a caminhada cristã. Então, sou pentecostal, acredito na atualidade dos dons. Já vivenciei assim, inúmeras situações de cura, inúmeras ações sobrenaturais do Espírito de Deus. Por que a teologia já que o senhor falou que é pentecostal, só o Wesley um pouco mais rápido, não tem problema nenhum. Vai ter que correr. Vai lá, vai.
Mas o livro de Jonas, muita gente diz que Jonas foi obrigado a ir a Nínive. Eu posso demonstrar no livro que isso não ocorreu. Eu acho impressionante que as pessoas não veem dessa forma. Esse é um assunto interessantíssimo. O senhor acha interessante isso aí? Sabe por quê? Porque Interpretativa que é Jesus Cristo. o que mais me apaixona no Evangelho... Eu sou nascido no meio cristão, né? Sou filho de pastor, neto de pastor. Mas a minha vida foi muito religiosa e pouco espiritual. E isso me dá uma tristeza muito grande, que eu tenho 44 anos de idade, eu poderia ter 44 anos de intimidade com Cristo. E não foi assim. Eu comecei a descobrir a misericórdia de Deus e o prazer de servir o Senhor há alguns anos atrás, mesmo tendo sido criado em igreja. E uma das coisas que mais me fez entender, eu estou falando isso porque você falou do sacrifício para cobrir a vergonha de Adão e Eva, e me lembrou aqui uma das maiores experiências que eu tive com Deus, que foi mesmo eu estando na igreja por tantos anos, quando Deus sentou comigo numa tarde, que eu parei para orar, e Ele começou a lembrar coisas que eram pecados, e eu fazia achando que não era, porque afinal de contas eu vou à igreja domingo. Então tá tudo certo, eu me resolvo com Deus. E veio um convencimento de pecado tão grande, veio uma vergonha tão profunda, que pela primeira vez, mesmo sendo crente desde criança, eu falei assim, se Jesus não tivesse coberto minha vergonha, eu não teria como explicar isso aqui, eu não teria como... Porque é mais forte do que eu essa vergonha, esse arrependimento. Como eu gostaria de ter voltado ao passado e não ter feito isso. E ali eu tive uma experiência com Deus de me comprometer em pregar a palavra. Mesmo sendo bem sucedido nos negócios, ou seja, eu não me tornei um pregador para ter algum tipo de visibilidade, porque eu já tinha tudo que eu precisava nos negócios. Mas eu me tornei um pregador por causa de uma tarde em que Deus me convenceu, mesmo já sendo crente, do pecado, da justiça e do juízo. Coisa que só o Espírito Santo pode fazer. E eu falei, as pessoas precisam saber disso. Elas precisam saber que se elas olham para si e acham que está tudo bem, elas ainda não foram convencidas, porque não está tudo bem. Se você olhar você vê, Paulo se fazia de miserável. Miserável homem que sou. Davi falava, minha alma está na lama. Os grandes homens de Deus se auto-humilhavam muito. Por quê? Porque eles tinham essa consciência do sacrifício que foi feito para poder perdoar coisas que a gente fez, se arrepende e não tem como resolver sozinho. Como é que o senhor explicaria essa experiência do arrependimento? Para mim, é a coisa mais poderosa do Evangelho é o perdão de pecados, porque nenhuma outra filosofia, me corrija se eu estiver errado, nenhuma outra filosofia ou religião promete perdão de pecados, promete punição. Perdão, só o Nazareno, né, prometeu. Me explica um pouco sobre isso, que isso me fascina. Os elementos mais belos do cristianismo é exatamente esse. Diante do arrependimento sincero, o que o espera é o perdão de Deus. Isso é revolucionador. E de fato é a mensagem do Evangelho. É a mensagem pregada por João Batista, por Jesus, pelo apóstolo Pedro, em Atos, em Pentecostes. É a mensagem... De certa forma por Jonas, né? Por Jonas. É arrependimento. É a mensagem de Jonas. Arrependa-se. Essa é central. E a consequência do arrependimento, como o senhor de maneira magistral colocou, não é a punição, é o perdão. Por quê? Porque Deus se fez homem para receber sobre ele a punição que a nós era cabida. Quando o homem cai, é interessante, Deus olha para a serpente e amaldiçoa a serpente. Aí Adão diz, eita, agora é comigo. Aí Deus olha para Adão e a maldição não cai sobre Adão. É desviada para a terra. Porque aquela questão de lidar com o homem seria feita na cruz. Quando ele, Deus, se fez homem e maldito na cruz, aquela maldição que era para recair sobre Adão, recai sobre Cristo, a humanidade, na cruz. Nele nós encontramos o perdão. Porque Deus, por amor a nós, se faz homem para receber sobre si aquilo que nos era devido. O perdão, ele não é de graça. Ele é muito caro. A boa notícia é que o preço foi pago. Essa é a boa notícia.
o preço foi pago. E aí, professor, eu digo uma coisa, uma experiência muito interessante, que é a seguinte: nós vemos muitas pessoas que chegam e às vezes têm até a convicção de que Deus os perdoou do que fizeram, mas elas não conseguem se perdoar. Isso é muito forte, né? A essas pessoas... Como trabalha isso? Dizer que se você tem a convicção que Deus perdoa você, mas você não se perdoa, aí você tem que pedir licença e dizer: então me desculpe, você está se colocando como um tribunal superior ao próprio Deus. Da decisão de Deus eu vou ter que recorrer a você. Se Deus perdoou, se perdoe. Esse é um problema central. A literatura está cheia, e a vida real está cheia de situações de destruição decorrente da culpa, da falta de auto-perdão. O Enfermeiro de Machado de Assis, Crime e Castigo, etc, etc. Vários livros da literatura. E, na realidade, pessoas que pela falta de auto-perdão são destruídas. Então, a grande situação do cristianismo é entender o que Cristo fez e posicionar-se naquilo. No auto-perdão, se você verdadeiramente se arrependeu, você encontrou o perdão do Senhor, seu passado foi jogado no lago do esquecimento, no mar do esquecimento, e você se perdoe e posicione-se dessa forma.